Olá, tudo bem? Deuteronômio, capítulo 32, o verso 11, o texto diz assim: Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhotes, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Isaías capítulo 40, no verso 31, do 28 ao 31, também fala que os jovens se cansarão e fadigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como a águia e não se cansarão. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então esse foi o texto áureo, do culto de hoje à noite aqui em Romelândia. A base é que Deus se compara com uma águia, porque existe na águia um perfil, características que expressam quem é Deus para conosco. Então Deus nos traz algumas lições e ensinamentos por meio desse ser, esse animal, para nos dirigir sobre a face da terra. E uma das primeiras coisas é que a águia ela é um animal de 1 metro de altura, com as suas asas abertas, mede até 3 metros de comprimento, e ela tem uma grandeza, é um animal gigante. Então ela tem ciência, ela sabe do seu tamanho. Por isso a águia ela não se encontra em qualquer lugar. Ela não está no meio dos pombinhos, comendo pipoquinha na praça, ela não está num sítio, não está num poste, porque ela tem ciência da sua identidade. Isso fala de identidade. O que nós precisamos entender, e Deus nos ensina por meio dessa palavra, é que nós somos como a águia, porque se Deus é águia, ele também considera os seus filhotes águia. E uma águia sabe, ela tem ciência. Então você tem que ter ciência do seu tamanho, a sua grandeza dada por Deus. Você possui dignidade e você não deve se minimizar, se achar vítima. Você nasceu para ser um protagonista, para dar voos altos. A águia ela tem um propósito e o propósito dela é voar alto. Então, o primeiro voo de uma águia é 10.000 pés e ela nunca aceita voar menos que isso, sempre mais, sempre mais. Isso nos traz uma grande lição de que devemos sempre ambicionar dar voos mais altos, nunca retroceder. Ou seja, ela também não tem medo, confiança, porque ela enfrenta o problema da tempestade, mas ela encara a tempestade, ou seja, ela corta ou voa acima da tempestade. Então isso nos ensina que não devemos falar do problema, ruminar o problema, dificuldades, as situações em que vivemos, porque quanto mais você fala do problema, mais você terá dele. Então você deve falar daquilo que Deus falaria. O que Deus faz? Você tem que enfrentar o problema. Ou seja, não fale do problema, fale com o problema. Diga para o problema que saia da sua frente, diga para o problema que saia da sua casa, dê uma resposta para o problema. Esse é o segredo daqueles que são águia e que voam de acordo com os voos que Deus projetou para suas vidas. E o terceiro aspecto é que a águia ela possui um olhar tridimensional. Ela sabe o que passa em cima, embaixo, dos lados. Isso fala de vigilância, isso fala de um olhar apurado. Ela consegue ver uma formiguinha lá embaixo, mas ela não escolhe a formiga, ela escolhe um animal grande para ela, porque ela é ambiciosa, ela sabe que ela precisa de algo grande, porque ela tem uma projeção, ela sabe que vai vir a sua ninhada, a sua família, o seu projeto maior. Deus tem o projeto de estabelecer família através de você, através dos seus voos, você vai conquistar para abençoar pessoas, para estabelecer por onde você passar. Então a águia ela pega esse animal, leva para um cume de uma montanha, ela mata esse animal, corta, come suas vísceras, tira aquele couro, coloca para secar numa pedra, deixa ali. Agora ela começa a fazer o seu ninho, é um ninho muito grande, então são vários espinhos e ela coloca aquele tapetinho depois de seco ali, porque agora é preciso colocar os seus filhotinhos. E aqui que entra o mérito dessa palavra, porque agora que os filhotinhos estão ali, a águia se preocupa com os filhotes. Então ela busca comida e traz para os filhotinhos, busca comida e traz para a boquinha dos filhotinhos. Só que chega um momento que não dá mais. E é sobre isso que Deus está falando no texto, que as pequenas águias precisam voar. Elas não podem viver a vida dependendo ou dentro do ninho com a águia maior. Então a águia estende as suas asas, como está escrito, convida as águiazinhas para subirem suas asas, para as levar
lá no alto e soltar, para que elas possam bater as suas asas e darem os seus próprios voos. Só que como a águia não quer, as pequenas águias não querem, elas estão na zona de conforto, é cômodo, a águia mãe tem uma estratégia, ela vai e tira aquele tapete, aquela pele de animal, e é questão de segundos para que as águiazinhas pulem para a asa da mãe. Então a mãe leva para cima e solta para que elas voem. O que eu quero que você entenda é que esse processo espinhoso, esse tapete que foi puxado, não foi Satanás, o diabo, a vida que trouxe para você, mas o próprio Deus às vezes puxa o nosso tapete a fim de que você encare um processo espinhoso para que por meio da dificuldade e da situação você venha a aprender a ter maturidade, a crescer, a desenvolver no reino de Deus, para que você possa suportar as pressões na frente, porque aquilo que Deus tem para a sua vida é tão grande, se você não passar por isso, você não saberá valorizar. Então, o voo da águia só se concretiza após acontecer esse fato. E aí temos o voo da renovação. Quando a águia já está mais velha, ela perde as suas penas, ela arranca, quebra o seu bico, tira as garras, e ela vai para um lugar, numa colina, se esconder até que as suas penas nasçam de novo, o seu bico cresça e as suas garras cresçam. E então ela dá o maior voo de todos os tempos, que é o chamado voo da renovação. Isso nos diz sobre glória da segunda casa. Talvez alguém tenha desdenhado de você, alguém tenha dito que você não vai dar volta, você nunca será feliz, que alguém tenha tentado macular sua vida, manchar, mas Deus está dando um novo norte, é o fechamento de um ciclo para a abertura de um novo ciclo. Deus está tirando você do velho para a entrada do novo, porque não tem como você experimentar o novo enquanto você viveu o velho. Então deixe o passado, isso fala de deixar o passado, isso fala de deixar a mágoa, deixar o rancor, liberar perdão para quem precisa receber perdão, e assim você dará o voo da renovação e todos vão contemplar, porque Deus faz questão de glorificar o seu nome através da sua vida perante todas as pessoas. Foi assim que Deus fez com Davi, um menino, um jovem, que estava atrás de algumas poucas ovelhas. E Deus tirou aquele menino que fedia cabrito e colocou a se assentar com os príncipes, se tornou rei. Então Deus usa o improvável. Pare de pensar que Deus vai vai mandar um anjo, vai fazer uma utopia. Nós criamos muitas coisas e padrões com a nossa mente e com a nossa cabeça. Mas é quando você menos espera que Deus se manifesta nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, num simples gesto no dia a dia. Deus está ali. Hoje eu ganhei um broche que era uma águia. Essa foi a confirmação da palavra que eu deveria trazer nessa noite. Então, Deus abençoe a sua vida. Existem muito mais coisas para explorarmos acerca da águia, mas é o meu animal predileto. Eu amo esse animal, e que você possa encontrar algumas lições no perfil, na identidade. Deus, ele quer que você tenha dignidade e que você ande de cabeça erguida, não por arrogância, soberba ou prepotência, mas por aquilo que ele colocou em você. Deus abençoe em nome de Jesus.